Se você recebe um salário mínimo, precisaria trabalhar por mais de 25 anos para alcançar 495 mil. 25 anos acordando cedo. 25 anos pegando trânsito. 25 anos pagando imposto. 25 anos ouvindo que precisa trabalhar mais, gastar menos e aprender a viver dentro do orçamento. Agora, imagine alguém receber todo esse dinheiro de uma única vez, numa instituição pública. 495 mil reais, quase R$500 mil em um único contra-cheque. Eu sou Vicente Real. Aqui, a gente investiga como decisões de Brasília chegam ao seu bolso, sem pedir licença e, às vezes, levando a cadeira. E antes que apareça alguém para corrigir indignação com vocabulário jurídico, vamos esclarecer. Não era o salário base mensal normal de uma magistrada. Foi um pagamento excepcional relacionado à aposentadoria, férias não usufruídas e outras indenizações. Pronto, a explicação técnica foi apresentada. Agora resta explicar o inexplicável. Como um país que possui um teto constitucional de aproximadamente 46,4 mil reais consegue colocar 495 mil reais no contra-cheque de uma única pessoa? Porque, aparentemente, o teto brasileiro não serve para impedir que alguém passe. Serve apenas para deixar registrada a altura em que a passagem secreta foi construída. E essa história fica ainda mais revoltante. Pouco antes desses pagamentos, o próprio Supremo Tribunal Federal havia anunciado limites para restringir os famosos penduricalhos. O país ouviu que a festa estava acabando, que as verbas seriam controladas, que determinadas indenizações teriam uma trava, que o teto finalmente deixaria de ser um objeto decorativo na Constituição. Mas, quando os dados apareceram, 616 juízes e desembargadores haviam recebido acima do teto em apenas um mês. 616. Não foi uma vírgula errada. Não foi um Pix enviado para a pessoa errada. Não foi o estagiário que apertou um zero a mais e saiu correndo. Foram pagamentos registrados oficialmente em tribunais estaduais. E, no caso mais extremo, o valor chegou aos 495 mil reais. O teto era de 46,4 mil reais. O pagamento foi mais de 10 vezes maior. É como instalar um radar de 60 km por hora, passar a 600 e depois explicar que parte da velocidade tinha natureza indenizatória. O velocímetro marcou, o carro passou. Mas juridicamente, talvez apenas uma parte estivesse correndo. Enquanto isso, o brasileiro comum continua vivendo sob regras muito menos criativas. Se ultrapassar o limite do cartão, a compra é negada. Se ultrapassar a velocidade, recebe multa. Se atrasar o imposto, paga juros. Se faltar ao trabalho, perde o dia. Se tentar explicar que o boleto possui natureza emocional e por isso deveria ficar fora do orçamento, o banco não demonstra qualquer sensibilidade jurídica. Para você, limite significa limite. Para algumas estruturas do Estado, limite significa valor de referência sujeito a indenizações, retroativos, vantagens, acertos funcionais, direitos acumulados e notas de rodapé. O seu teto é de concreto. O deles parece ter elevador privativo. E sabe quem financiou a construção? Você. Foi o trabalhador que paga imposto no salário. Foi a família que paga imposto na comida. Foi o pequeno empresário que paga imposto antes mesmo de saber se terá dinheiro suficiente no caixa. Foi o aposentado que conta moedas na farmácia. Foi o cidadão que espera meses por uma consulta pública e depois ouve que o orçamento está apertado. Para a população, o Estado sempre parece estar sem dinheiro. Não há verba para contratar, não há espaço para reajustar, não há orçamento para ampliar, não há recurso para melhorar. Mas quando aparece um direito acumulado no andar mais protegido do prédio público, a escassez sofre uma recuperação impressionante. O dinheiro aparece, a autorização aparece, a resolução aparece, a justificativa aparece. Só o teto é que desaparece. E não estamos falando de condenar todos os magistrados, nem de afirmar que todo juiz recebe R$500 mil por mês. Isso seria falso. Também não existe, até agora, uma conclusão definitiva afirmando que todos os 616 pagamentos foram ilegais. Os tribunais negam irregularidades e dizem que seguiram as normas. Mas essa defesa não encerra a discussão. Ela cria uma pergunta ainda mais grave. Se tudo isso estava dentro das normas, então que tipo de norma permite que um teto de 46,4 mil reais conviva com um pagamento de 495 mil?
Talvez o maior escândalo não seja alguém ter descumprido a regra. Talvez seja descobrir que a própria regra pode ter sido construída para permitir o resultado. O pagamento foi excepcional. Mas a capacidade brasileira de transformar exceção em privilégio já virou rotina. Hoje, você vai entender como o teto constitucional passou de limite máximo para a sugestão administrativa. Vai descobrir o que existia dentro desses contra-cheques, como os penduricalhos sobrevivem às tentativas de controle, quais foram as justificativas apresentadas pelos tribunais e por que o próprio STF precisou exigir explicações depois que o dinheiro já havia sido pago. Porque, no Brasil, o cidadão paga primeiro. A explicação chega depois. E, dependendo do tamanho da palavra indenização, o teto simplesmente deixa de existir.